paz de Cristo esteja no coração de cada um aqui presente. Irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem, uma passagem bem conhecida por vocês. É a palavra do Senhor. Dá para ler que eu estou desesperado? Não. Vai ser uma mensagem simples, né? Também você é a primeira vez, mas vou fazer o que for possível para agradar a Deus. E essa palavra do Senador é uma história contada por Jesus, onde ele compara a palavra de Deus como uma semente. A mensagem divina é plantada em muitos corações diferentes, representadas pelos vários tipos de solo. Vamos ler em Marcos 4, versículos 1 e 2. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira-mar. Eles lhe ensinavam muitas coisas por palavras, dizendo em seu ensino. Aqui no capítulo 1 está dizendo, né? Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Por que Jesus voltou a ensinar em beira-mar? Às vezes a gente fica, por que ele voltou? Onde ele estava ensinando antes de voltar à beira-mar? Então, Jesus ele ensinava na sinagoga. A sinagoga é onde o povo reunia para fazer o culto. Enquanto Jesus ensinava na sinagoga, vendo ele que ali havia muita resistência e perseguição sobre ele, então Jesus resolveu que iria pregar nos locais públicos. A gente vê no capítulo 4 de Marcos o início da pregação de Jesus em local público, em beira-mar. Inclusive nos locais que eram comuns às pessoas. Então Jesus sai deste local, que era na sinagoga, e vai para os locais públicos, que foi a beira-mar. E mesmo assim, Jesus continuava impactando na vida das pessoas. O que isso mostra para nós? Que não importa onde nós estejamos, se a palavra que a gente fala, se o que nós pregamos é algo vindo do coração de Deus, o Evangelho, as boas novas, uma palavra de arrependimento, uma palavra de esperança, não importa onde a gente esteja. E se a gente estiver em um local, como era a sinagoga, um local da elite, um local valorizado, ou se você estiver em um local do cotidiano mesmo, no seu trabalho, ou com sua família, se você estiver falando da palavra de Deus, ela vai impactar as pessoas. E o Evangelho de Marcos é um evangelho que fala sobre parábolas como outros evangelhos, Mateus 13, do 1 ao 23, o Lucas 8, do 4 ao 15. E as parábolas são citadas nesse evangelho, são sempre parábolas de ação, algo que as pessoas estão fazendo. E aí a gente vê uma ação realmente acontecendo. E assim Jesus inicia a parábola. E nós já sabemos que ela vai falar sobre 4 tipos de solos e da semente, que é o mesmo sentido do Evangelho. Nós cristãos precisamos plantar e cultivá-la para que ela germine, nasça, cresça e dê bons frutos. Vamos ler Marcos 4, versículos 3 ao 9. Ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente
Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não há muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, por não tinham raízes, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que elas não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, Deus. Aqui a aplicação de Jesus, nós vamos ler agora no versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da palavra. Então, aí os discípulos não entenderam, ficaram sem entender, aí foram perguntar a Jesus. Aí os discípulos chegaram até Jesus e disseram: não entendemos nada dessa história de semente e de sogra. Aí aqui no versículo 11 está dizendo: ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola. Aqui Jesus diz: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aqui Jesus está dizendo para a igreja que será dado conhecimento do mistério do reino de Deus. E no finalzinho do versículo 11 ele diz: aos de fora, todos se ensina por meio de parábolas. Aí no versículo 12 ele está dizendo, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Essas são as pessoas de fora. Os de fora que Jesus diz aqui são pessoas do mundo, De fora são as pessoas do mundo. Aí no versículo 13, então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Aqui Jesus coloca um ponto para os discípulos ficarem assim, pensando, o que aconteceu. Será que eu vou entender? Sabe, assim, um ponto para eles pensarem, para eles desenvolverem na mente deles tudo o que foi dito ali. Mas vamos ler agora no capítulo 14 e 15. Aqui começa, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que recebem a palavra de Deus, mas na mesma hora esta palavra não penetra no coração dela. E aí vem Satanás e rouba esta palavra. Sabe, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que visualizar, quando Jesus está falando sobre isso, é que toda vez que fala sobre a palavra de Deus, ali existe uma batalha espiritual acontecendo. Vamos entender o que significa uma batalha espiritual. A batalha espiritual é muito diferente do que muita gente fala. Ela não é uma batalha entre anjos, Deus e o diabo. Gente, Deus já venceu. Jesus já venceu. A cruz já finalizou. Ali o destino de Satanás e dos demônios. Já acabou para eles. Então não existe nenhum poder para Satanás. Na verdade, nunca existiu. Nem antes da cruz. Então sabemos que não existe nenhum poder do diabo contra Deus, contra Jesus. Isso não existe.
A batalha espiritual que existe é entre nosso coração e Satanás. E Satanás está o tempo todo ali, assim, pronto para nos alcançar, pronto para roubar a palavra do nosso coração. E a batalha espiritual, ela está exatamente em nós. E nós conseguimos perceber isso e fazer igual Paulo fez, revestir-se com armaduras, capacete, couraça, escudo, espada. Então, irmãos, a batalha existe entre o meu coração, o nosso coração, em quem eu sou e o inimigo. Essa batalha existe e naquele momento onde você vai para o culto, onde você está ouvindo a palavra, é neste momento é que está acontecendo essa batalha espiritual. Sabe qual é essa batalha? É dessa palavra que você está ouvindo, é que está sendo lançada sobre você. E Satanás está procurando um jeito de que essa palavra ela não entre em um solo fértil. Aí ele vem e rouba essa semente, essa palavra de você. Jesus fala que existem pessoas que são assim. Então, irmãos, temos que estar atentos o tempo todo contra Satanás. E aí Jesus continua falando no versículo 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. O que são essas pessoas? É uma pessoa que emocionalmente é empolgada, ouve a palavra, mas no dia seguinte ela já desanima. Sabe aquela pessoa que ouve a palavra e se empolga e sai de lá pegando fogo, fervendo? Ela fala: caramba, vou fazer acontecer. Aí no dia seguinte vem uma preocupação e tudo que foi gerado de empolgação no coração dela já era, do dia para a noite some. Ela esquece da palavra que Deus colocou na vida dela, no coração dela, e aí ela abandona. E aí é importante que a nossa emoção ande vinculada com a razão. A fé temporária é para quem não teve uma conversão. A fé temporária é para quem não tem convicção verdadeira de que aquilo que ela crê é real. Por isso é que a razão tem que caminhar com a emoção. Então, posso me emocionar? Sim, devo me emocionar. Aliás, a minha emoção ela é positiva. Eu vou para o culto e saio emocionado por ter ouvido a palavra. Mas aí vem segunda-feira, já aparecem logo os problemas para a gente resolver. Aí você começa a esquecer daquilo que Deus fala para você. E aí é que vem aquele pensamento. E você vai dizer: não, de forma alguma. A palavra de Deus é verdadeira, ela não mente. Aquilo que ele falou para mim no domingo, que eu estava reunido como igreja, isso é real. É o que a sua razão vem saber, que a palavra de Deus é verdadeira. Que a palavra de Deus não mente. Ela sustenta aquela palavra que você ouviu, mesmo que a emoção se acabe. Isso fala muito sobre até casamento. Por exemplo, quando a gente casa, muitas vezes, o que vai sustentar o casamento é o compromisso que eu tenho com Deus, o compromisso que eu fiz com as pessoas e com a minha esposa,
E isso que vai sustentar. Então a razão sustenta o nosso relacionamento. Porque se depender da emoção, vai dar problema. A emoção dá sempre um probleminha, né? Sabe, às vezes nós já levantamos chato e a emoção não segura. E a coisa fica ruim. É por isso que a razão tem que andar junto com a emoção, para que nós podemos ser firmes, né? Vamos ler os versículos 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, mas quando chegam as preocupações desta vida, ela engana, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutíferas. Aí é que precisamos prestar bem atenção, né? Porque o próprio entretenimento, ele rouba a nossa atenção, né? O trabalho, o dinheiro, o prazer, são coisas que ela não geram frutos. A única coisa que gera frutos é a palavra de Deus. A gente pode se entreter, deve estar juntos com os irmãos, deve trabalhar, se preocupar com a nossa vida financeira, com o dinheiro. O dinheiro, ele é bom. Você tem que ter o dinheiro para pagar suas contas, para dar um conforto para a sua família. Mas quando o entretenimento, o prazer e o dinheiro começam a ocupar o seu coração, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, irmãos. Porque isso é o espinho sufocando a palavra de Deus. Enfim, a última semente. Vamos ler o versículo 20. Outras pessoas são como a semente, lançadas em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-a e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esta é a ideal, é a que cai em boa terra. Essa terra, esse coração, esta palavra, é basicamente a pessoa que ela recebe a palavra e o fruto dela é a ação de participar daquela palavra. Então, se eu falo para você hoje, você tem que orar mais, aí no dia seguinte você vai orar. Você é aquela semente da boa terra. É a semente que já colocou em prática aquilo que você ouviu, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a forma da gente fugir da terra batida, onde Satanás rouba. Quero fugir da terra onde seca rápido, onde não tem profundidade. Eu quero fugir da terra onde a preocupação vem e sufoca a minha semente. Sabe qual é a minha dica para vocês? É colocar em prática. Ouviu? Prática. Ouviu? Prática. Ouviu? Prática. Essa é a maneira de deixar com que a terra não vire aquelas terras que a gente falou anteriormente, mas que permaneça uma terra saudável, que vai gerar muitos frutos. Sabe, irmãos, o que gera frutos é a ação da palavra de Deus, é a prática, praticar a palavra de Deus. E o que é interessante é que essas três terras que nós falamos anteriormente, elas são os três maiores inimigos que temos, que é Satanás, as emoções da carne e o mundo. Satanás, ele rouba a palavra. A emoção da carne é aquela que não tem profundidade. E o mundo são os espinhos que nos sufocam. Esses são nossos inimigos. Satanás, a emoção da carne e o mundo.
Esses são aqueles que nós precisamos ficar de olhos abertos. Então, esses são aqueles que nós cristãos combatemos todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos ser essa terra fértil, aquela que tudo que semear sobre a palavra de Deus, ela venha a dar muitos frutos, e que ela venha a produzir a 30, a 60, a 100 por um. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos.